Você já pensou em ser um consultor? Você sabe quais são as características e as habilidades que são necessárias para a sua atuação? Se a sua resposta for sim, você está no local certo. Você está no canal Descomplica Hotelaria e Companhia. E o nosso tema de hoje é dicas para ser um bom consultor. Muitas pessoas têm nos perguntado o que é preciso para ser um consultor. O que ele necessita, quais são as habilidades. Então agora eu vou dar 6 dicas para vocês. A primeira dica é a experiência profissional. O ideal é que para ser um consultor a gente tem que ter trabalhado em hotelaria, né? Seja hotéis de diferentes categorias, de diferentes tipologias e preferencialmente nos 3 turnos. Também é preciso evitar a questão do preconceito quanto ao gênero. Ter trabalhado, olha, se a mulher não pode estar trabalhando em A e B, se o homem não quer trabalhar como governanta, enfim, para ser um bom consultor, o ideal é que a gente tenha passado por pelo mínimo 80 a 90% dos setores operacionais. A dica 2 é ter habilidade técnica. Por mais que a gente tenha passado por todos os setores operacionais, é importante que a gente entenda que o hotel, por ter diferentes portes, pode ter uma ou outra atividade que não tem, o outro não tem. Então, a gente precisa ter um conhecimento baseado nas teorias para saber a função de cada colaborador em cada setor e qual a relação e grau de importância que ele tem com os demais setores. A dica 3 é habilidade humana e boa comunicação. Um consultor, né, quando for tratar com o hotel, é aquilo, pessoas tratando com pessoas. Se ele te procura, quer te contratar, é porque geralmente ele não tem conhecimento. Então, tudo que for feito ou que for proposto tem que ser muito bem explicado, muito bem interpretado. Então, a comunicação e o bom trato com as pessoas é fundamental. A quarta dica é ter a habilidade conceitual. É a gente saber fazer o diagnóstico e o prognóstico independente do empreendimento e qual a relação que ele tem com o meio. A quinta dica é ter amor pelos números. Existe uma infinidade de relatórios que os sistemas operacionais estão por aí, hoteleiros, podem fornecer como bases e subsídios para que a gente possa entender bem o diagnóstico e tomar a decisão correta. Outro ponto importante desse amor aos números, se for um hotel novo, a gente precisa entender muito bem do que é, como deve ser feita uma viabilidade econômica financeira. Outro aspecto que é importante para o consultor é saber como manejar plantas baixas. Então, se eu tenho a reforma de algum setor, a construção de um hotel, vou trabalhar junto ao arquiteto, então é importante que eu conheça, saiba se os espaços estão dentro do que a matriz subclasse proporciona, pede, isso aí é fundamental. O último aspecto dessa dica é que um consultor precisa entender das tarifas e sua flutuação, o famoso yield management. O que é essa técnica? É uma estratégia de preços baseada no comportamento do consumidor com a finalidade de obter lucratividade, ou seja, é eu vender a tarifa certa para a pessoa certa, no momento certo, e aí com isso eu obtenho o máximo de lucratividade. E a última dica, número 6, é o processo decisório, o poder de decisão. O consultor, ele tem que entender que mesmo que ele tenha o melhor prognóstico, entende o diagnóstico, tenha a experiência, quem dá a palavra final é quem te contrata. Então, às vezes, a gente pode ficar frustrado porque aquilo que a gente propõe, quem nos contrata não aceita ou fazem parte. Então, lembrar, separar a consultoria da assessoria e lembrar que a palavra final é de quem nos contrata. Se ele não aceitar, é como uma consulta. Pagou, não quis implantar, infelizmente, o resultado não será o mesmo que seria proposto.